Alô, alô, turma! Tudo bem, pessoal? Grande abraço, grande dia, grande semana. É grande tudo para vocês. Em nome do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas Idosos, Sindinap, em nome do presidente Milton Cavallo, está começando mais uma história, ou mais algumas histórias que eu não vou contar, mas quem vai contar é o nosso convidado de hoje no podcast dos Aposentados, versão Histórias do Esporte. Como sempre acontece, você que está nos acompanhando, você que está nos vendo, você que é associado ou não do Sindinap, não ainda? Ah, parou, né? Não ainda? Venha se associar ao maior sindicato da categoria em toda a América Latina. Aqui estamos no centro da capital paulista, Rua do Carmo, número 171. Aqui é centro de São Paulo. Estamos colados praticamente ao poupa-tempo da Praça da Sé. Poupa-tempo da Praça da Sé. Aqui é a nossa sede nacional e temos as subsedes espalhadas em mais de 80 cidades pelo Brasil. Esse é o Sindinap. Hoje eu vou bater um papo muito bacana. Eu já queria trazê-lo, mas é por conta da agenda. O homem também tem 388 empregos, não quer deixar oportunidade para os outros, não é? Então, encontrar uma brecha na agenda dele é algo raro. E hoje deu certo. Então, vou bater um papo com este. Primeiro, ele é meu amigo de muitos e muitos anos, mas amigo. E eu sempre cito 4 pessoas, e ele sabe bem disso, como agora vou citar. 4 pessoas que foram as que mais me ajudaram na profissão. E não é por ordem de nomes que eu vou falar, são as 4 em igualdade de condições. Rogério Micheletti, Milton Neves, Paulo Henrique Amorim e Eduardo Silva, que é um jornalista de Santos que trabalhou por muitos anos como diretor de esportes do Grupo Globo, da TV Tribuna, lá no litoral. E esse primeiro nome que eu falei, Rogério Micheletti, é esse moço que aqui está, grande Mickey, que é editor-chefe de esportes da Rede Bandeirantes de televisão e também é um dos homens que comanda o site da Placar. Aliás, ele me trouxe, olha só, eu nem sabia, quando ele me entregou, eu falei, ô Mickey, mas tem ainda a Placar? Tem, não sabia mesmo, olha lá. A revista Placar, que todo mundo lia, vai dizer que não. Todo mundo lia a Placar. Agora tem algumas edições impressas como essa, mas o forte hoje, né, deste grupo empresarial que adquiriu o nome, né, Placar, o forte são os sites, o forte é a internet, mas também tem edições impressas como essa aqui. São quantas, ô Mickey, ao longo do ano? Um abraço, bem-vindo, hein? Prazer, Fátia. Primeiro de tudo, você é amigo de longa anos, data, hein? E o orgulho está nesse patamar, né? Que você colocou 4 pessoas aí, né? Eu estou no mesmo patamar de Milton Neves, Eduardo Silva e Paulo Henrique Amorim. Sim, então, pô, você sabe que sim. É um prazer enorme. Mas eu acho que, primeiro de tudo, é o teu mérito, né? Por tudo que você fez na tua carreira, e isso daí eu sempre deixei bem claro. Eu acho que às vezes a gente indica uma pessoa, mas a gente não vai indicar uma pessoa que não tem condição, não tem qualidade, não tem capacidade, não tem caráter, né? Que eu acho que a junção disso daí hoje em dia, no meio jornalístico, é meio complicado. Para o pessoal entender, saber a história completa. O Micheletti trabalhava na Record TV, era TV Record, Record TV, enfim, tanto faz, né? E aí Eduardo Zebina, então diretor de esportes da Record, precisava de alguém para substituir o Milton Neves, que tinha saído do debate-bola, que era levado ao ar, né? Ele ao meio-dia, né? Tinha ido para o Cidade Alerta. Tinha ido lá para o Pinga Sangue, lá no final da tarde, na Record. E aí Zebini perguntou, preciso de alguém novo, uma cara nova, tal. O Mickey falou, olha, eu trabalhei na Jovem Pan, né? Ele é meu amigo, e trabalhamos juntos na Jovem Pan, na rádio. Ele faz TV lá em Santos, que é a TV Tribuna, que é a Globo de lá. O Luciano Fatioli, o Zebini, né? Parece que... Ele te conhecia pela rádio, mas não sabia rádio, que você não... faz TV, faz. TV, né? Aí me parece que ele assistiu um final de semana, assistiu algumas coisas que eu fazia. Aí acho que você também gravou alguma coisa lá. Não lembro. Daí ele falou, manda, chama ele aí. Verdade. Você participou de um programa como convidado. Foi isso, do debate-bola. Do debate-bola, você participou como convidado e aí ele gostou. Aí falou, chama ele para conversar. E conversei numa terça, fiz o piloto numa quarta... Não...
Conversei, não, subi numa quarta. Acho que o piloto, Fiz o se não me engano, piloto- quem estava era o Fiore Gilhote. Era o Fiore, fiz o piloto numa quinta. Como convidado. Na sexta-feira assinei contrato e estrei numa segunda. É. Tanto que o piloto, na minha modesta opinião, e modesta Foi mesmo, o muito piloto bom. ficou bem bacana. Foi A excelente. estreia foi uma tragédia, me perdi. Foi uma tragédia. O ao vivo, o primeiro foi uma tragédia. O piloto ficou legal. Falei, Mas meu é Deus, normal, é vou normal ficar em isso tempo aí. recorde aqui, vou durar um dia, né? Aí depois a coisa foi andando, então só cheguei à Record em 2003. 2003 não, em 2003, 2003, Só cheguei à foi Record em 2003 porque Rogério Micheletti me indicou e ele sabe, sou extremamente grato a ele. Mas vem cá, como é que é então essa edição impressa da Placar? Então, a Placar tem algumas edições especiais. Né? Quantas Então, tem durante o ano? Olha, em média tem umas 8, mais ou menos, durante o ano. Não dá uma por mês. E essa aqui é a capa do Yuri Alberto. Essa é a capa do Yuri Deixa a má Alberto. fase e os memes para trás e lidera a reação do Exatamente, foi um Corinthians. trabalho que foi feito pela equipe de reportagem da Placar, né? Comandada nunca pelo Luiz critiquei, Castro, bem legal. Luiz Castro, o Klaus Richmann, que é lá de Santos, inclusive, né? Ah, é? O Klaus Tá. é de Santos. E eles fizeram uma entrevista bem legal com o Yuri Alberto. O E Yuri ele é Alberto, você sabe que ele bacana, não é? Muito legal. É um cara muito bacana. Olha, você só confirma o que eu tenho de impressão do É um Yuri cara Alberto. muito legal. Parece ser bem... E olha, foi cabra macho, como se diz, para aguentar o sarro, as cobranças, até o desrespeito, E tudo. Se eu acho manteve que firme, hein? a coisa pegou fogo realmente, né? Ganhou uma proporção muito grande depois daquele problema que ele teve com o Mano. Que o Mano chamou de burro e tal, e aquela coisa. E aí pegou, acho que a tiração de sarro em cima do Yuri Alberto cresceu muito, potencializou depois disso. Eu vou te falar uma coisa, não sei você, mas o Yuri Alberto eu não conheço pessoalmente, mas pelas indicações, pelo que me falam, como você está me contando, enfim, me parece ser um moço de caráter. Já Mano Menezes eu prefiro nem comentar e vamos tocar o barco, né? Bom, tá aqui o Yuri Alberto, se bem que nesse instante que estamos falando aqui, você se está nessa segunda-feira, ótimo. Caso esteja vendo a reprise deste programa, não sei se ele ainda é o artilheiro Alejandro, do Vitória da Bahia, artilheiro do Brasileirão, de cabeça, tu sabe? 13 gols, né? 13, e o Yuri tem 12. Junto com o Caramba. Estevão. Mas olha, para quem já teve campeonato com artilheiros de 20 para mais gols, né? Caiu bastante, né? Na verdade, eu me lembro de um campeonato, Qual foi? né? Uma Copa União. Ele tem a cabeça infinitamente melhor que a do Milton Neves para lembrar de situações. Eu me lembro de uma Copa União que o artilheiro Copa teve... União, que o Sport baixo, ganhou? Né? Em 87, né? Na verdade, a Copa União, módulo verde, o artilheiro fez poucos gols, que foi o Miller, né? Se não me engano, com 7 gols. Né? Tá. Quer dizer, você vê que o Miller não era nem um cara de área. Nossa, né? Foi o artilheiro da Copa União, né? Quer dizer, Afinal, a média de gols foi baixa, mas também o número de jogos também era menor. Porque foram 16 clubes que participaram da Copa União, daquele módulo verde, né? Que foram o Clube dos 13, né? Sim. Então, eram os 4 de São Paulo, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Os 4 do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mais o Bahia... E aí fechava Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí fechava o Clube dos 13. E aí mais 3 que foram convidados a participar para fechar 16 times. O circo do futebol brasileiro Santa já existe Cruz, faz Santa tempo, Cruz, né? Curitiba e Goiás. Olha, imagina o Santa Cruz, hein? O Santa Cruz foi convidado. Numa pindaíba. Pra você ver, o Santa Cruz vivia outro momento, né? Ô, Mick, quantos anos você tem de profissão? Eu tenho de profissão, eu comecei a trabalhar realmente no meio em 1996, na Rádio CBN. Então, quanto foi tempo meu primeiro tem? lugar. 2006, 2016? Eu tô indo para 28 anos, né? 28, né? 28 anos, né? Você sempre trabalhou mais em retaguarda, né, do que em campo, né? Sim, eu trabalhei mais em retaguarda, mas eu começo trabalhando com editoria policial. Com polícia? Com editoria não policial. Foi com esporte? Não, foi com editoria policial. Onde? Comecei na CBN, né? Fazendo rádio escuta na madrugada. Sim. E aí, justamente, o principal realmente que eu tinha que alimentar ali, né? Era um repórter chamado Marcos Toledo, que vinha com muitas informações policiais e tal. E ele entrava... principalmente na Rádio Globo, com o Gilberto Barros. Isso, que depois o Gilberto... Lembrei, o nome não me é estranho. Depois o Gilberto levou esse rapaz para a TV Bandeirantes também. Isso, exatamente, exatamente. Tá. Então, aí, foi até um período... Eu fiquei uns 3, 4 meses trabalhando na Rádio CBN. Olha... Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras, exatamente. Próximo até aqui ao sindicato. E aí eu trabalhava lá e teve um caso que ganhou muita fama naquela ocasião, que foi o crime do Bar Bodega.
Você se lembra que era um bar do Luiz Gustavo, do Cássio Gabos Mendes? Sim. Teve um crime lá, um assalto lá, e acabaram matando uma moça, né? Uma cliente lá. No assalto, e foi um caso que ganhou muita repercussão. E na época eu fazia a Rádio Escuta, eu acho que fui o primeiro a pegar essa notícia, inclusive, infelizmente, a morte da pessoa. Me diga uma coisa, nesse período que você ficou acompanhando jornalismo policial, como ele está contando, nas madrugadas da Rádio CBN, chegou a ter ocorrência de jogador de futebol? Alguma coisa? Não, olha, normalmente encaixaçado, bateu o carro? No tempo da CBN, eu não me lembro, não. Porque foi um período de 3 a 4 meses. Só que logo em seguida eu fui para o Diário Popular. Sim. Eu fui trabalhar no Diário Popular, porque aí abriu uma vaga no Diário Popular. E eu não era remunerado na Rádio CBN. Eita, amor. Era estágio de madrugada e não remunerado. Olha o que você fazia para ter alguma coisa no currículo, para ter alguma experiência. E eu me lembro que eu saí da CBN, assim, até fui falar com o diretor de redação da CBN, eu falei assim, poxa, mas eu tô saindo da CBN, não tem como você mandar uma carta de recomendação, é o cara todo sisudo, lá, o tal de Zalo, né? Falou assim, não tem como mandar a carta de recomendação. Eu falei, fiquei 4 meses aqui trabalhando de graça. O cara só podia mandar uma cartinha de recomendação e nem isso ele fez. Mas aí acabei indo para o Diário Popular, porque eu conheci nessas saídas de madrugada, assim, algumas vezes que eu saía à noite pela CBN, Sim. Eu fiz contato com o pessoal do Diário Popular. E o pessoal do Diário Popular gostou muito de mim. E falou, vai abrir uma vaga no Diário Popular, você não quer fazer um teste lá para ver se você entra no Diário Popular como estagiário? O estágio é bom, é bem remunerado na ocasião. Olha. E aí eu fiz o teste lá, não ganhava nada, exatamente, passei, e era na madrugada. Olha. E aí eu... polícia ainda. Exatamente, mas algumas vezes eu virava repórter mesmo. Eu ia fazer matéria como estagiário. Sim. Então, algumas vezes eu fiz algumas matérias assim. Por exemplo, teve uma da emboscada ao ônibus do Corinthians da Imigrantes, em 97. Me ajude 97 aí. Teve o jogo Santos e Corinthians. O Corinthians estava numa pindaíba desgraçada no Campeonato Brasileiro. E aí o técnico do Corinthians, inclusive, era o João Santana. Tá. E aí o Corinthians perde um jogo para o Santos 1-0 na Vila Belmiro. Um jogo quarta-feira à noite ou quinta-feira à noite. Tá. E aí tem uma emboscada ao ônibus do Corinthians, na Imigrantes. Esse daí foi um episódio que envolvia esporte, né? Envolvia / polícia, né? Editoria policial / editoria. E você foi ao local da emboscada, não? Não, eu não cheguei aí ao local da emboscada, mas eu me lembro que eu fui até a delegacia. E dá uma resumida do que aconteceu nessa emboscada. Aí teriam sido integrantes de torcidas organizadas, bandidos, exatamente, que apedrejaram o ônibus do Corinthians, né? Já na Imigrantes aqui em São Paulo ou lá no litoral ainda? Na Imigrantes, eu acho que ainda era município São Vicente, né? Pertencia a São Vicente, devia estar na divisa São Vicente e São Bernardo. Ali, e foi assim, Michelete, que o esporte entrou na tua vida, não? Começou assim? Não. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por esporte. Sempre fui ouvinte da Jovem Pan, sempre fui ouvinte da equipe de esportes da Jovem Pan, principalmente da Jovem Pan, né? Eu gostava muito de ouvir a Rádio Globo também, a Bandeirantes, mas principalmente da Jovem Pan. Qual foi para você, e talvez, ou tenho quase que certeza absoluta, que aqueles que estão nos vendo agora, não é? Associados ou não ao Sindinap, vão se lembrar também, podem concordar ou não com a sua opinião, mas vão se lembrar. Qual dessas grandes rádios, Jovem Pan, Bandeirantes e Globo, teve a melhor equipe de esportes, na tua opinião, e mais ou menos quando foi isso? Olha, eu acho que as equipes eram muito parelhas, né? Aí a questão quase como você escolher um clube, né? Um clube de futebol, né? Então, às vezes, você escolhe um clube, não necessariamente porque ele é o melhor, mas é que você gosta mais do clube, você torce mais pro clube, enfim. Mas a que eu mais ouvia na infância, sem dúvida nenhuma, era a Jovem Pan. Quem era a equipe? A Jovem Pan, primeiro, a primeira equipe que eu me lembro mais assim, né? Teve o show de rádio, mas eu era muito pequeno quando o show de rádio existia, né? Olá, então gente. eu me lembro muito mais já com o Milton Neves fazendo o terceiro tempo. E a equipe é o Silvério, o Orlando Duarte como comentarista. Senhores e senhoras agora lembraram. E aí os repórteres eram o Vanderlei Nogueira, o Luiz Carlos Quartarolo, aí tinha o Carlos Lima também, que era repórter nessa época também, que depois vira narrador, né, o Carlos Lima.
E ainda tinha o Karsug, né? Que é a eterna figura da Jovem Pan também, né? Lendário. Então era mais ou menos esse time, e aí depois vai tendo As mudanças, né? Acaba entrando o Flávio Prado no lugar do Orlando Duarte. Sim. Né? O Nilson César também surge como segundo narrador e depois vira o primeiro. Deixa eu te perguntar, na tua opinião. Você aparece como setorista 90, do Corinthians. 1990, né? Já, quando eu fui para a Jovem Pan, já fui como né? setorista do Corinthians. Sérgio Orim. E antes, na Rádio Tupi, eu acompanhava a Portuguesa de Desporto. Aí fiquei 10 meses Marcelo Lima também. Grande Marcelo Lima. Fiquei 10 meses na Rádio Tupi. Aí João Antônio de Carvalho me levou para a Rádio Jovem Pan. Aliás, também, para ser muito sincero, eu tenho que incluir nesses 4... O João Antônio é uma figura o João Antônio, também. Porque para a Jovem Pan as portas se escancararam, né? Para mim, a entrada na Jovem Pan também, eu devo ao João Antônio de Carvalho, eu devo principalmente a 3 figuras a minha entrada na Jovem Pan, né? Milton. Que é o... Não, o Milton eu conheci o Milton, mas eu conheci mais o Milton lá dentro, né? Ele não foi... Quem são as 3? Primeiro o César Saqueto, porque o César foi trabalhar lá. Pô, preciso chamar o César para vir aqui. Por quê? O que aconteceu? Quando eu saí no estágio da CBN, eu era muito amigo do César. E o César também estava procurando uma vaga. Eu falei, eu vou sair de lá da CBN, eu vou te indicar. Né? E aí eu indiquei o César para lá. E o César logo em seguida foi para a Jovem Pan. E te levou para lá. E aí o César sabia que eu gostava muito de futebol. Ele também gostava muito de futebol. Que ano isso? Que ano? Isso daí em 97. Começo de 97? 96. É mesmo? Eu já estava lá desde 90. 96. Eu trabalhei lá de 90 a 2001. 96. Final de 96 para 97. Aí eu fui para lá por indicação dele. E ele conversou com o Ricardo Wagner, com o João Antônio de Carvalho. Então, esses 3 foram fundamentais para que eu chegasse lá. Me diga uma coisa. Ricardo Wagner. É isso que eu ia te perguntar. Falecido, faleceu, né? Não faz tanto tempo. O João Antônio de Carvalho e o César. Né? Para você, e talvez as pessoas possam concordar ou não, aqueles que nos veem aqui no podcast dos aposentados na versão Histórias do Esporte, hoje com o jornalista esportivo Rogério Micheletti. Hoje a gente já... não sei, eu nunca mais eu fui a estádio nenhum, mas nunca mais nenhum. Quer se esconder em mim, vai para algum estádio com jogo de futebol que eu não tô. Nem na Vila? Nem na Vila, principalmente na Vila, não, que daí já começam... Né? De repente um resultado adverso. Não, você teve no jogo da Portuguesa Santista que eu sei. Não, tive, de acesso. Na Copa Paulista, acesso não, campeão da Copa Paulista foi. Mas eu fui ali trabalhando, a prefeitura me contratou para animar a torcida, foi. Mas do Santos eu não vou. E eu vou te falar, eu escapei de boa, que naquele jogo Santos e CRB na Vila, eu ia. Márcio Calves, o gerente de comunicação do Santos, me ligou e falou, vem pra cá. Vem ficar aqui no setor das cativas. Falei, pô, não vou. Falei, não, sabe por que eu não vou? De repente perde, aí vão falar, não cabe. Pé frio. Graças a Deus que eu não fui, porque perdeu o CRB 2-0, então foi a melhor coisa, né? Então, estádio quer se esconder, vai para algum estádio, né? Um estádio que você tem uma história bacana, curiosa, boa, ruim, sei lá, uma história que te marcou. O estádio que me marcou é mais o Pacaembu, né? Por quê? Pelos jogos. Pela minha infância, né? Indo com meu pai, com meus irmãos, eu acho que sim, com meus tios. Eu acho que foram com meus primos. É um estádio mais marcante pela quantidade de jogos e por tudo aquilo que envolve, não só o jogo, né? Mas o pacote completo. Né? Mas agora com essa mudança, de forma descaracterizada, mas eu acho que tinha que ser patrimônio. Exatamente. Não podiam mexer, eu também acho. Eu também acho que não poderiam mexer. E aí derrubaram já o tobogã e tal. Já. Tem um hotel, tem uma mudança e a obra demorou radical. Pelo menos eles não mudaram a fachada, né? Algumas coisas, né? Isso, tombada, né? Museu do Futebol tem, Museu de Futebol continua. Você já foi ao Museu do Futebol? Já fui. Para quem está nos vendo agora, que ainda não foi, gente, no Pacaembu, no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, tem o Museu do Futebol. Vale a pena ir, não vale? É mais ou menos? Vale a pena ir. Mas eu acho que o futebol no Brasil, por ser o país do futebol, entre aspas, eu acho que o futebol não é tratado da forma que ele deveria ser. Por quê? Né? Eu acho que falta mais valorização, falta mais divulgação, falta mais espaço para literatura. Enfim, eu acho que falta tudo. Assim. Eu acho que tem que ter mais espaço. A gente tem o Museu Pelé, né, em Santos. A camisa do Museu Pelé. Eu acho que deveria ter esse espaço para
os clubes deveriam valorizar muito mais isso e deveria ter uma valorização aos ídolos. Qual é o clube? Então já vou nessas duas caronas aí do que você falou. Qual é, na tua opinião, se é que existe, né, um clube no Brasil que respeite a sua história, respeite seus ídolos, seus ex-jogadores? Tem algum que respeite mais? Então, assim? Eu achava há alguns anos que o time que mais respeitava a história era o São Paulo. Com aquelas festas de final de ano do São Paulo, que eles promoviam, eles chamavam todos os jogadores. Sim, sim. E não chamavam apenas os jogadores que ganharam super Os títulos, os famosos. Não, então você chegava lá e tinha jogador, sei lá, do você nem status, lembrava. Um Gacém da vida. O Visoli não, que o Visoli sempre Visoli trabalhava lá no São Paulo. É. Mas são jogadores desse naipe, né, no São Paulo, e eram convidados, Sim, eram eventos legais. Eu né? achava Que você estava jogadores que estavam meio esquecidos e que você sabia que tinha uma importância na história do clube, né? Sim. Sei lá, um Terto, que você não via há muitos anos, e você chegava lá no final do ano na churrascada. e estava lá. Eu achava, olha, pode ser sincero, mas eu acho que hoje já não tem tanto isso. Palmeiras, né, Paulo, eu entendo que é o que menos valoriza. O Palmeiras, inclusive, criou um abismo, né? Muitos profissionais e jogadores do Palmeiras foram proibidos de trabalhar durante um tempo no Palmeiras. Por quê, hein? Eles não queriam essa ligação de jogadores trabalhando no clube, né? Então eles queriam outros tipos de profissionais, tal. Eles não queriam essa ligação. Então, eu acho que hoje, eu achava que antigamente era o São Paulo. Eu acho que o Santos ainda tenta valorizar alguma coisa em relação principalmente aos tempos gloriosos assim de Santos. Você ainda há um respeito pelo Pepe, sabe? Pelo Coutinho, né? Pelos grandes jogadores, né? Alguns que estão ainda aí e outros que já se foram. Mas há um respeito muito grande, né? Você tem, por exemplo, a faixa de capitão com um Z do Zito, né? É um respeito, eu acho, enorme, né? Uma consideração enorme ao passado, né? História do clube. Né? O Corinthians faz um trabalho bacana. Eu acho que melhorou, né? Melhorou. Eu tenho lá um contato diário com o Basílio, o Basílio realmente é fundamental. Tem uma parcela. Cuida do Masters, exatamente. Né? Hoje em dia o Corinthians evoluiu muito, né? Em relação a isso, principalmente pelo trabalho feito pelo Basílio, né? Qual foi, tirando o Pelé, né, que não entra no concurso, né, na disputa, né? Qual foi o melhor jogador ou o jogador mais completo que você viu jogar ou de repente até entrevistou? Isso em relação ao Brasil ou em relação ao mundo? Fica a seu critério. Eu acho que dois, um de Brasil e um do mundo, não sei. Eu acho o jogador que mais assim, que me encantou assim fora do país, né, estrangeiro que tenha me encantado fora do país. Eu acho que é o Maradona, né, depois do Pelé, né? Eu acho que o Maradona chegou a entrevistá-lo, não? Não, nunca cheguei a entrevistá-lo. Tá. E eu acho que aqui no Brasil, que eu tive, que eu já cheguei a entrevistar, eu não consegui entrevistar assim muito com exclusividade e tal, mas eu acho que o Ronaldo Fenômeno e o Romário foram caras que eu vi que eram diferentes. Romário assim. É enjoado mesmo? O Romário é enjoado, tanto que o Romário não queria nem dar entrevista. Né? Imagino. Como é que você reage? Mas não que... Eu estou falando próximos, mas eu acho que o Brasil teve vários jogadores. O Zico. O Zico foi um cara que eu entrevistei. Pô, ele é bacana, não é? O Zico é um cara bacana demais. Vou te perguntar isso. Eu nunca falei com o Zico, nunca. Mas vendo as entrevistas, vendo os programas, ele fazia no Band Esportes, sim, né? Sim. Pô, ele me parece uma pessoa bacana. O Zico é um cara legal. O Zico é um cara legal e eu acho que talvez desse que eu tenho entrevistado e dos gênios, né, que eu tenho entrevistado, o Zico é o principal, assim, né? Pô, que bacana. Eu acho que é um dos principais. Mas eu tive contato com muita gente, né? Por exemplo, um cara que eu era fã, que ficou muito meu amigo, que foi o Mário Sérgio. Né? Falecido. Mário Sérgio Pontes de Paiva, que é um cara virou meu irmão. Você trabalhou com ele trabalhei com ele no Fox Sports, né? Tal. Então foi um cara muito querido, foi um cara muito legal e um cara que faz falta até hoje, né? Sim. Mas tive contato, por exemplo, com Sócrates, né? Com o Neto, com o Edmundo. Você até recentemente, gente, o Neto, que está na Rede Bandeirante Televisão, né?
no apito final, né? Apito final e donos da bola. E donos da bola. Você ainda está, não? Com ele, não? Você está no outro segmento lá? Não, hoje eu trabalho muito mais pro Esporte Total. Que é lá para na madrugada. Nos finais de semana, a gente também trabalha para outros produtos da casa. Então, acaba sendo o apito final, acaba sendo o show de esporte. O Esporte Total é o que o Fernando Fernandes apresenta. Começando a madrugada, o programa vai ao ar. Ao vivo. Ao vivo. Olha lá, gente, pensa que... A rapadura é doce, mas não é mole, né? Tem um ditado. Qual foi o horário mais tarde que já entrou? Qual é a média que entra no ar? Putz, já teve... Acho que já teve dia que entrou umas 2h40 da manhã. É sério. Isso já faz um tempo. E a média, mais ou menos, qual é? Uma e pouco. Uma e pouquinho, ao vivo. Uma e pouco, ao vivo. Rapaz. Uma e pouco ao vivo. Aí como é que é a tua rotina? Que horas você chega lá? Então, na verdade, hoje em dia eu não estou no fechamento do programa. Sim. Né? Então eu faço... eu adianto uma parte do programa já. Tem uma equipe no programa. E eu adianto uma parte do programa, faço algumas cabeças, edito matérias, verifico o que está acontecendo, né? As principais pautas, enfim. Então, eu trabalho em relação ao Esporte Total até final da noite, assim. Tá. Né? E aí, porque geralmente o programa entra no ar uma e pouco da manhã, já não tô. Aí já é outra pessoa que está no fechamento, realmente... que está no Switcher junto com o Fernandinho Fernandes. Aí você comentou que final de semana também tem a produção. O plantão de final de semana. O Neto, que muita gente que está nos vendo agora assiste, com certeza. Eu entendo, acho de achismo, hein? Que em relação ao Neto não tem meio termo. Ele é amado ou é odiado, até pelo seu próprio jeito de ser. Acho eu. O que você pode falar dele num contato mais próximo que você tem? Eu acho que o Neto é um cara muito bom coração, assim, sabe? Isso daí, às vezes, as pessoas não têm muita noção disso, né? Não tem muita noção do que o Neto tem de bondade, assim. Ele é um molecão, assim, um garoto. Mas ele é um cara espontâneo, né? Então, às vezes, você, sendo espontâneo, você, às vezes, se acerta muitas vezes, né? Mas você também comete erros, né? Você ser tão, né? Assim, transparente, né? Eu acho que, às vezes, você acaba exagerando um pouco na dose. Né? Então, ele é muito emoção, né? Ela é aquela coisa muito emoção, né? Desse pessoal de TV, Michelete, que você trabalhou nessa sua extensa e competente carreira, né? Desses figurões de TV, o Neto considera um figurão, por seu mérito, enfim. Quem foi o mais legal, assim? Mais legal ou que você melhor se entendeu nesses teus anos de trabalho em TV? Ou em rádio? Eu acho... Pô, você é um cara que eu... mas os figurões, assim, sério. Mas falando sério, eu acho que apesar dele não ser um cara fácil, né, no dia a dia, mas um cara que sempre me ajudou muito também, Milton Neves, né? O Milton Neves. O Milton não pode mexer. Foi um cara que sempre... No bolso dele. Exatamente, mas sempre foi um cara que, pô... Eu estava na Jovem Pan. Quando eu saí. Contou um negócio também. Quando eu saí da Jovem Pan, ele queria me levar. Ele me conheceu nos plantões de domingo, né? Sim. Da Jovem Pan. Ele sabia que eu era um cara que tinha uma memória esportiva também boa. Sim. Ele gostava disso. Ele me chamava, virava e mexia. Ele me chamava: fala tal coisa aqui, dá tal escalação, tal. E isso daí foi cativando, né? Sim. E a nossa relação, eu sempre tive o Milton Neves como um ídolo, né? Também, pelo amor de Deus. Então, obviamente que não é um cara, assim, tão fácil, assim, no dia a dia, né? Ele é um cara... Mas ele é um cara, o Milton, eu considero um cara que não faz mal para as pessoas. Sim. Ele poderia até, entre aspas, ninguém pode fazer mal, né? Não entendi o que você vai falar. Mas ele teria sim, ele teria condição de fazer mal para alguém, ele não faz. Isso. O Milton Neves, ele está falando uma história aqui. E o Milton, eu falei que não pode mexer no bolso dele, porque o Milton, eu gosto, o Mickey gosta, todo mundo gosta de dinheiro, mas ele é alucinado. Então, não queira, pegar alguma parte do dinheiro dele, ou dividir alguma coisa, ele não divide nada com ninguém. O bicho não divide nada com ninguém, sai da frente, né?
E aí, ó, quer ver? Pro Anderson, pro Vitor Marco Antônio, pro nosso time de retaguarda, pro Joãozinho Pé de Feijão, pro Renê do Chapéu, pro Jaime, pra Cíntia Ribas, pro JP, para todo o nosso time. Talvez eles não saibam, mas o Rogério Micheletti, o responsável foi por um grande período aquele que fim levou, que todo mundo gosta e tem a impressão que aqueles que nos veem, tem impressão não, tenho certeza, que aqueles que nos veem, em especial senhores e senhoras, poxa, né, que tenho a data de nascimento antigo, DNA antigo, né, como eu, por exemplo, que eu tenho já 58 anos, vão lembrar desse quadro, que é o que fim levou, que é mostrando onde está tal jogador, está vivo, está morto, o que faz, o que não faz. Sim. Começou com você, é isso? Começou comigo, eu vou contar mais ou menos Por como favor. foi a história. Foi em 2000. 2000 já? O Milton Tem 24 anos do quadro? Exatamente. O Milton me chamou porque eu tava querendo sair, eu tava no IG, eu tava em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu tava no IG, na Jovem Pan, e tava no Gol Grande Momento do Futebol, já que o Milton tinha me levado para lá. Olha. E eu fazia o gol, também, eu fazia o gol, escrevia, então. E quando eu cheguei no Gol Grande Momento do Futebol, com todo o respeito às pessoas que antecederam, e lógico que o Alexandre Santos é um nome que tem que ser respeitado pra caramba, mas a produção do Gol Grande Momento do Futebol era uma produção que na minha opinião, era uma produção mais simples, assim. Sim. Porque o Alexandre Santos chegava assim, pegava os gols e narrava os gols e falava assim, olha lá, o artilheiro Serginho Chulapa fazendo mais um gol. Esse gol aí foi contra o Marília, hein? São Paulo 2, Marília 1. E tava lá rodando o gol do Serginho Chulapa. E óbvio que o Alexandre Santos é carismático, aquela voz maravilhosa. É vivo, Mickey, tá. É maravilhosa, mas eu achava que não tinha uma produção realmente para ajudar e para dar um alicerce ali pro Alexandre Santos. Falar assim, olha, pô, Alexandre, você tá vendo ali, ó, o ponta direita ali que fez a jogada foi o Paulo César Capeta. O meia esquerda ali, sei lá, o Heriberto, o Renato Pernurcho ao meia direita e o Zé Sérgio à ponta esquerda e tal. Quando o Milton me leva, eu falei assim, bom, vamos fazer um trabalho assim, mais completo. Eu assistia o Gol Grande Momento, porque era um programa que eu sonhava em trabalhar. Pô, eu adorava. Isso daí eu ficava observando. Quando o Alexandre Santos fazia, eu falava, pô, mas falta um pouquinho mais de informação, falta... Ele não só é uma homenagem ao Serginho Chulapa que está fazendo o gol, mas é o cara que participa da jogada também. Então eu comecei a colocar assim, um off, né, da narração muito mais completo para o Milton, né? Então eu pegava o lance assim, o Palmeiras está jogando contra o Santos. Aí, ó, na lateral esquerda, sei lá, tá o Denis, na ponta direita do Santos tá o Osmarzinho. E aí era uma forma... Exatamente, sim, uma informação mais completa. E o Milton ainda dava os cacos dele, né? O Osmarzinho, que jogava mais, que sei que lá, tal. Ele brincava. Isso daí eu acho que potencializou o Gol Grande Momento com muitas informações. Sim. E aí, às vezes, puxava, vamos ver, você viu que participou da jogada? Não só o cara que fez o gol, mas participou aí da jogada... o valorizava João Paulo, não só o gol, uma construção. Aparecia a foto do João Paulo. O João Paulo que hoje vive em Santos e não sei o que lá. Então aí construía uma história diferente. E quem escolhia esses gols? Como é que era feita essa seleção, essa produção? Era muito em cima dos jogos, né? Os jogos do final de semana. Verdade. Então, às vezes, eu ia ter um clássico. Sei lá, Flamengo e Vasco, no Campeonato Carioca, a gente fazia... 1900 e também tinha aquela aniversário do Zico no mês, aí a gente faz um especial de gols do Zico. Eu não sei se as pessoas tinham esse costume, eu gostava muito de ir ao cinema, nem tanto para ver o filme, para ver o canal 100. Canal 100. Pô, como é que fala? É que eu não sou do ramo, então... Aquela câmera no campo, no nível do campo, assim... Né, que mostrava as pernas, primeiro as pernas dos jogadores, depois subia. Exatamente, né? era bonito pra caramba. Parecia acho que era um trilho na lateral. Isso, né? Era um trilho que tinha. Pô, a imagem era sensacional, aquela imagem de tela de cinema, era um negócio muito bacana, né? Então, aí o Milton me leva pra TV, eu faço esse trabalho no Gol Grande Momento do futebol, e eu tava pra sair, eu falei, eu tinha sofrido um acidente de carro na ocasião, eu falei, Milton, tô com muita coisa aí, eu acho que eu não estou conseguindo, eu acho que não é que eu não tive responsabilidade nenhuma, porque o outro cara que entrou no vermelho, né? Mas sabe quando você começa a retomar, você começa a repensar na vida? Você fala, eu estou trabalhando demais. Eu acho que, eu fiquei meio depressivo. Eu falei, alguma coisa eu preciso mudar.
E aí eu falei, olha, Milton, acho que eu vou ter que largar alguma coisa. Aí ele falou, não larga, não pode largar o gol grande momento do futebol, tal, não sei o que lá. Não, mas como que ele falou mesmo? Vai, o jeito dele. Não, você não pode largar, isso é essencial no gol grande momento, tal, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, então eu tenho que sair do IG. Mas que é bom? Aí eu falei, eu tenho que sair do IG. Ele falou, não, eu te levo para trabalhar no meu site. Então eu falei, então você tem que cobrir o que eu ganho no IG. Sim, cobriu? Chorou. A duras penas, demorou. Meu Deus do céu. Mas cobriu. Aí eu acabei saindo do IG, né? Tá. E fiquei na Jovem Pan. Para mim, a logística era boa, né? Porque eu trabalhava com o Milton lá na Bandeirantes, eu ia umas 2 vezes por semana para fazer o gol grande momento do futebol. Então eu ia até o Morumbi, beleza, tudo bem, tranquilo. Só que a agência do Milton era no prédio lá da Jovem Pan, no 807. E a Jovem Pan ali, no 24º andar, e o Milton no 15º. Então, pô, para mim... Não pegava trânsito. Não, em relação a isso... Vem cá, deixa eu saber uma outra história de você... Batendo papo com o Rogério Micheletti, para você que já pegou, como diz a famosa frase, o bonde andando, não é? Editor-chefe da Rede Bandeirantes de Televisão, da Placar. Hoje se apresenta, hoje fala site Placar. Hoje eu tô também na Placar TV. Placar TV. Que é do YouTube. Né? Aliás, as pessoas, por favor, vendo o peixe aí, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e dos demais colegas, por favor. Através do Placar TV no YouTube, né? Nas redes sociais também. A Placar também está nas redes sociais. Hoje em dia foi feito esse trabalho muito forte de digitalização da Placar. Então, hoje não é só o impresso, no papel. E, justamente tem um programa diário. Mudança, tem um programa diário da Opinião Placar, que começa às 11h30 da manhã e vai até 1h da tarde. Perfeito. Com quem é que participa? Flávio Gomes apresentando, Fábio Sormani, Felipe Facincani e Leandro Quesada. São os 4. Esse é o time principal e eu fico na coordenação. Perfeito. Me diga uma outra situação, Micheletti. É desses ex-jogadores... Quem você entende, porque a cabeça dele é espetacular, gente, é mesmo. Desses ex-jogadores, dos mais famosos ou menos famosos, enfim, qual, na tua opinião, vamos ver se o pessoal que está nos vendo vai concordar ou não, né? Isso daí gera sempre um debate, né? Quem, na tua opinião, foi um dos grandes injustiçados do futebol brasileiro? Um ou mais de um? Injustiçados do futebol brasileiro? Que de repente deveria ter tido uma melhor oportunidade em clube ou em seleção. Em seleção brasileira e nunca teve. Olha, acho que são vários os casos, né? Por favor, fale alguns aí, cite alguns. Todo mundo fala assim muito do Ademir da Guia, né? Que ele foi um cara que foi muito quieto e não fez um marketing em relação à seleção brasileira. Você acha que por isso é que ele não alcançou voos maiores? Né? Aquela coisa, né? Como fala, né? Que o Milton diz, né? A galinha vende ovo porque... grita, né? E a pata não vende, né? Mais ou menos assim, né? Então tem essa história. O Ademir daqui é um exemplo. Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, tem um cara que eu acho que ele jogou muita bola na seleção brasileira e às vezes ele não é tão lembrado. Quem? Ele teve participação em título mundial e não é tão lembrado. Por exemplo, o Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo, às vezes você coloca o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Romário num outro patamar, e eu acho que o Rivaldo está praticamente no mesmo patamar. E aí cai no caso do Ademir da Guia, por falta de um marketing, talvez, por não ser tão marqueteiro. Por não ser tão marqueteiro, aquela coisa de timidez, talvez, aquela na hora de falar, enfim, é um cara mais quieto. Né? Mais um ou mais alguns. Sei lá, vamos falar assim, injustiçado na seleção brasileira, aí não é por causa de falta de marketing, tá? Talvez até por causa do exagero, aí vai pro outro lado. Ao contrário. Djalminha, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, eu acho que entendimento merecia mesmo. Eu acho que é injustiçado na seleção brasileira, eu acho que é. Poderia ter mais chance. Né? O Neto mesmo poderia ter ido para a Copa do Mundo em 90. Sim. Né? Se você pegar bem, tem um cara que nunca jogou uma partida pela seleção brasileira, foi um cara, um meia extraordinário, que eu acho, que foi o Danilo, que ganhou tudo que é título. O Danilo, você acha? O Danilo poderia, pelo menos, não ter ido para uma Copa do Mundo, mas ele nunca vestiu a camisa da seleção brasileira uma vez. O Fábio, goleiro do Fluminense, hoje... É um cara que poderia ter ido para a seleção brasileira, aí o pessoal começa a falar, mas o lado da religião até pesou, né? Porque o Fábio fala muito em religião e tal. Mas o Fábio era um cara que era para ter mais oportunidades na seleção brasileira. Um cara que é muito quieto, jogou no Santos. Quem? Giovani.
Mas o Giovani, mas você sabe que o Giovani foi uma opção dele. Eu já contei, não sei se foi aqui ou na rádio ou na TV também, não lembro mais onde eu falo as coisas, eu misturo tudo. O Giovani, eu me lembro, Micheletti, para quem nos vê, ele jogava no Santos, aí teve uma proposta, tinha duas propostas, uma do Barcelona. Não, o Barcelona chegou a jogar. Ele tinha uma proposta do Olympiacos da Grécia. E o senhor José Roberto, que era o empresário dele, que ele conheceu numa loja em Santos, no shopping, assim que ele chegou a Santos, vindo de Belém do Pará, ele foi comprar roupas de surf, de marca de surf, na loja do seu Zé Roberto. E aí, conversando com o seu Zé Roberto, ele falou, eu cheguei no Santos para jogar, pai, pediu para o seu Zé Roberto ser o empresário dele, assim que começou. Aí o seu Zé Roberto me contava, falecido, essa história, eu nunca mais esqueci. Ele falou que chegou uma proposta, caminhões de dinheiro, ele falou pro Giovani, você quer? Você é que vai decidir, só que tem um detalhe. Se você for jogar na Grécia, você vai fazer a sua independência financeira, mas esquece seleção, nunca mais. Ele falou, não, quero minha independência. Aí, entendeu? Bom, sei lá, é um motivo também, não sei. Mas ele era até hoje, ele é muito por exemplo, um cara que poderia ter mais chances na seleção brasileira não teve tanto, também é o Alex. O Alex Meia? O Alex Meia também, eu acho que poderia ter. Quem é o grande treinador do Brasil? Ou foi? O grande treinador do Brasil, ou foi? Vou colocar o Zagallo, assim, pela história, pelas conquistas, né? E por ele ser carismático também, e tudo mais isso daí recente, e tal. assim. Mas eu não vejo assim. Eu acho que alguns treinadores você precisa colocar assim. O Tele Santana teve a importância dele, mas nunca ganhou um mundial pela seleção brasileira. Sim. O Parreira teve uma importância também, queira ou não queira. O Parreira, a seleção brasileira de 94 não jogava o futebol mais bonito, mas foi lá e venceu. Né? Já estava num período sem ganhar desde 1970. Sim. O Luxemburgo, eu acho que teve um período glorioso, que ele venceu muitos títulos. Na seleção brasileira, ele também não fez acontecer. O Luxemburgo, que eu considero hoje, nem sombra daquele Luxemburgo que foi competente, vitorioso. Ele sabia tudo mesmo e mais um pouco? Eu acho que, era competente ou também ele é o rei do marketing também? No outro dia eu pensei algumas coisas. Né? Nenhum treinador brasileiro conseguiu ser completo, assim, tudo. Né? Mas eu acho que o Luxemburgo ficou mais próximo deles. Ah, é? Porque eu acho que o treinador brasileiro ou ele esbarra na teimosia, ou ele esbarra em errar a escalação, ou ele esbarra em errar a substituição. O Luxemburgo, ele conseguia acertar na escalação e ele conseguia acertar na substituição. Ele conseguia mudar um jogo no decorrer da partida. Sim. Ele acertando a escalação. Às vezes ele acertava a escalação, mas ele tinha que mexer no time. E ele conseguia fazer isso. Nem todo treinador brasileiro consegue fazer isso. Só que ele tinha um problema também, que ele esbarrava na teimosia. Como a maioria esbarra. Como o Tele Santana teve um problema que esbarrou em 82, por exemplo. Né? Que ele deixou um time mais aberto contra a Itália e acabou perdendo por 3-2. Como ele não levou, por exemplo, o Leão, que era o melhor goleiro do Brasil na ocasião, ele levou Valdir Pérez, Carlos e Paulo Sérgio. Né? E ele abriu mão do Leão. Como ele abriu mão do Renato Gaúcho, que talvez fosse um jogador que pudesse fazer a diferença em 86 para ele, ele não levou na Copa do Mundo por questões disciplinares. Que às vezes você tem que abrir mão. Né? Por exemplo, o Parreira teve que aceitar o Romário em 94. Você acha que o Parreira gostava tanto do Romário assim? Não. Que o Zagallo gostava tanto do Romário? Não, mas ele falou, não tem condição. Ou a gente leva o Romário, que está jogando muita bola no Barcelona, mesmo as questões pessoais deixadas de lado, vamos lá, que são 7 jogos, a gente supera isso daí, acabou. Eu não preciso ser amigo do cara. Acabou, né? Então, alguns treinadores esbarram na teimosia, ou não saber escalar, ou não conseguir escalar, ou não conseguir saber fazer a substituição correta para a mudança o Luxemburgo foi o mais próximo. Eu acho que o Luxemburgo foi o mais próximo disso, mas não dá para considerá-lo assim, tanto em relação a ele não ter uma passagem pela seleção brasileira. Você vai falar, mas o Real Madrid fracassou. O Filipão foi campeão do mundo pela seleção, sim. Mas também o Filipão foi o técnico do 7-1. Olha só que coisa. Né? 880. 880, né? Essa invasão. Aliás, quando se usa o termo, na minha opinião, invasão, já parece que você já está fazendo uma retaliação, né? Eu acho. Essa chegada da portuguesada dos estrangeiros aqui no Brasil, os treinadores. Só em relação, argentinos. Eu lembrei de uma coisa, eu acho que é importante, às vezes você precisa parar por cima. Você tem que saber o momento de parar. Para jogador e para treinador. Às vezes o ego
o cara tem que tomar cuidado com o ego. Então você, por exemplo, o Filipão, ele poderia ter saído por cima em 2002, foi campeão do mundo, nunca mais dirige a seleção brasileira. Por quê? Você tem a Muita perder. gente defende essa opinião. Você também. tem a perder. É a mesma coisa que, às vezes, você pega presidente de clube, tem presidente de clube que, às vezes, o cara é massacrado depois. Por quê? Num primeiro mandato, o cara vai bem. Aí, no segundo, já vai mal. Então, por exemplo, se você pegar, vamos supor, você pega lá atrás, se o Dualib ficar só um período no Corinthians, se o Mustafa ficar só um período no Palmeiras, se o Eurico ficar só um período no Vasco, eles seriam idolatrados. Hoje em dia, não. Eles são, não, Dualib, não sei o que lá, a torcida do Corinthians mete pau, o palmeirense mete pau no Mustafa. Então, às vezes, o cara não soube administrar bem Sim. e sair por cima. Sair por cima. A última impressão é que fica, sair por baixo. Então, aí você vê sacanagem, entre aspas, com o Filipão. O último jogo dele na seleção, os dois últimos, né? Porque ainda teve o jogo de terceiro lugar contra a Holanda, né? Ele tomou 10 gols. Me diga uma coisa, você... Agora, em relação à portuguesada, né, que você falou, portuguesada, né? Essa invasão não, vai essa chegada de portugueses e argentinos, hein? Eu acho que... Eles evoluíram e o brasileiro parou? Os brasileiros pararam? Eu não sei, eu acho que tem muito modismo aqui no Brasil, né? Em relação a isso. Tá. Às vezes era modismo, nova safra de treinadores, aí você aposenta os velhos. Tá. Né? Aí você vem com uma nova safra, Barbieri, sei lá, o Jair Ventura, Zé Ricardo, aí você vem, não, tem que ser um técnico novo, novas ideias. Aí depois você vem com um monte de português. Com todo respeito aos portugueses, logicamente, mas tem português também que não fez porcaria nenhuma e não tem qualidade nenhuma para trabalhar no futebol brasileiro, né? E alguns não têm nem caráter, né? Como é o caso do Vitor Pereira, por exemplo. Né? Sim. E além de não ter condição, não teve caráter porque inventou histórias em relação à sogra, sabe? Para dar desculpas, né? Não foi nem aquele cara de palavra para falar assim, e ainda destruiu um trabalho bem feito do Dorival Júnior no Flamengo, né? Quer dizer, o Abel Ferreira é o melhor deles, ou não? Eu acho que o Jorge Jesus fez um bom trabalho no Flamengo. Verdade. O futebol mais bonito, plasticamente, o mais próximo do que a gente defende no Brasil é o do Jorge Jesus. Se você pensar que manteve aquele Flamengo titularíssimo jogando até amistoso. Isso, né? Exatamente. E aí você fala assim, mas o Jorge Jesus tinha um timaço nas mãos. Mas ele, por exemplo, ele traz o Gerson, ele que pede a contratação do Gerson. Foi? Tá. E o Gerson era um cara muito... Eu vivia no Rio de Janeiro na época, porque eu trabalhava no Fox Sports. Ele ficou no Rio de Janeiro. E era um cara muito criticado. Falava, não, o Gerson é indolente, o Gerson é um cara sonolento, o Gerson meia esquerda, ele precisa se ligar no 220, ligar na tomada. E ele é um cara, assim, que vai dormir durante o jogo. Boa parte do jogo. O que o Jorge Jesus fez? O Gerson era aquele jogador pro público do Rio de Janeiro que jogava mais avançado, meio avançado. Tá. Ele recua o Gerson e coloca de segundo volante. Ele descobre o Gerson, ele descobre um novo jogador ali. Isso é dedo do técnico. Tá. Na minha opinião. Você redescobrir um jogador. Só um parênteses, né? E eu acho que os outros técnicos estão mais engessados, entendeu? Eles não fazem tanto isso. O Luxemburgo fez isso com o Rincon. Por exemplo, o Rincon chegou no Brasil como quase um atacante. Aí ele no Palmeiras, com o Luxemburgo, ele já transforma o Rincon meio num meia. Quando ele trabalha no Corinthians, quem primeiro coloca o Rincon de volante no Corinthians nem é o Luxemburgo. É na reta final do Brasileiro, quem coloca é o Candinho. Olha nas últimas rodadas. O Candinho no final de semana. Nas últimas rodadas do Brasileirão. Quem coloca é o Candinho. Quem leva ao mérito é o Luxemburgo, porque o Luxemburgo efetivou o Rincon como volante. Mas quem coloca a primeira vez o Rincon como volante é o Candinho. O Candinho coloca como segundo volante na reta final do Brasileiro. O Dorival Júnior, essa pergunta para todos os colegas que vêm aqui é praticamente obrigatória, né? Que é interessante saber a opinião de vocês. O que você pensa dele na seleção brasileira? O Dorival na seleção, ele chega à Copa do Mundo? Eu acho difícil, cara. É mesmo? Por quê? Eu acho difícil. Eu acho que a pressão é muito grande. Eu acho que o Brasil... A safra do Brasil não é tão boa como muita gente pensa. Eu acho que não há uma identificação de jogadores brasileiros aqui. Não há muitos torcedores não se sentem representados pelos jogadores que estão na seleção brasileira.
Tá. E se você não retomar, se você não buscar uma identidade em relação a isso daí, e eu acho que o Dorival, infelizmente, prometia fazer isso, mas acabou não fazendo. Ele virou, não sei se você concorda, um treinador comum, como tem 350 aí pelo Brasil. Então, eu acho que também ele não conseguiu fazer isso e não está com... Não há promessa, assim, não há uma perspectiva de acontecer isso daí com o Dorival. Eu acho que vai ter uma pressão ainda muito grande. Eu não sei se o Dorival resiste até a Copa do Mundo, não. Tá. Eu gosto dele como pessoa, um cara que já mostrou competência por onde passou, né? Foi competente no Santos, foi competente no Vasco, foi competente no Flamengo, nem se fala. No São Paulo foi campeão na Copa do Brasil, um título inédito. Uma outra situação. Por que o Endrick não está jogando no Real Madrid? Não consegue jogar? Putz, rapaz, aí é complicado. Primeiro que eu acho que a concorrência é muito grande no Real Madrid. Já esbarra nisso, né? Não adianta. Mas ele tem condições de ser jogador do Real Madrid? Eu não sei, eu prefiro esperar mais um pouco e aguardar mais um pouco. O Endrick é muito novo, né? Sim. Então você começar a compará-lo, por exemplo, sei lá, de repente não vai ser tipo um Gabriel Jesus, que esperava muito mais dele e não aconteceu, né? Até o Robinho, quando foi pro Real Madrid, também se esperava mais, né? Do Endrick é isso. E por que o Vinícius Júnior, na tua opinião, não joga na seleção? Não consegue jogar na seleção? Então, eu acho que está faltando. O Brasil, principalmente, tem uma carência muito grande de jogadores de armação. Eu acho que o Brasil não tem um camisa 10, não tem um cara que puxa a responsabilidade. E eu acho que deveria dividir isso daí, talvez com o Vinícius Júnior, entendeu? Sabe o que eu falo? Eu falo mesmo que o Garro do Corinthians se fosse tinha que se naturalizar brasileiro. Eu falo isso direto lá na rádio, na capital. Eu falo, pelo amor de Deus, Garro. Eu não sei Chega para ele, tudo bem, que o se naturaliza brasileiro, vai. Vai dar 10 e resolvemos um problema. O Brasil, com todas as críticas que ele recebe, enfim, mas o Neymar é um jogador diferenciado, não tem como, né? Então você não pode abrir mão do Neymar. Será que ele vai ser... Bom, você não é médico, você não é vidente, não... Lê búzios, essas coisas, joga tarô, nada? Não, então você não vai prever o futuro. Eu já tive alguma situação da vida, a gente sempre recorre a algumas coisas. Não, sim. De fazer uma consultinha. Fazer uma consulta, porque vai saber, né? Às vezes você tá meio mal, aí você vê um amigo, olha, vem cá. Você foi procurar o amor, aquela coisa, amar o teu amor, essas coisas? Eu acho que nem foi pra isso. Deixa quieto, não esquece. Quero saber o seguinte, eu tô achando, porque eu entendo assim, Michelete, já vamos para os minutos finais aqui. É desse papo muito bacana, quero que você volte mais vezes, viu? Quero mesmo, estou falando sério. Pô, o que ele tem de história, gente, como vocês hoje puderam observar, isso é apenas 10% de tudo que ele conhece, de histórias. A cabeça dele é espetacular, pô. A cabeça grande é do Milton Neves, e que leva fama, mas ele também leva fama, mas numa proporção menor e injusta, né? Ele, vai voltar mesmo pra gente... você sabe que eu acabei falando do começo do que fim levou. A gente mudou. Não, mas, peraí que eu ia te falar. Nossa, fugiu agora. Você falou do Neymar. Neymar. Eu entendo que um jogador de futebol, ele tem que ser notícia pelo que ele joga, ou deixou de jogar, enfim, pela atividade dele principal, que é jogar futebol. Mas quando o cara se destaca, porque engravidou até buraco de fechadura, foi pra balada, aqui, ali, pegou A, pegou B, planta bananeira, dança... pula corda, alguma coisa está errada. Ele não é mais um jogador de futebol. Eu tenho essa clara opinião e também não entendo, ou também entendo, melhor dizendo, que ele não é a redenção e a salvação da seleção brasileira. Não torço contra, não é isso, pelo amor de Deus, hein? Mas tô achando que na maré que vai, com o joelho estourado, o tornozelo, vai voltar, vai se machucar, porque vão dar-lhe uma cacetada com aquelas firulas que ele faz e não vai acontecer nada. O que você pensa de Neymar para a gente finalizar? Talvez aí ele seja obrigado a mudar o estilo de jogo dele. Nenhuma chance. Né? Então, mas aí que tá. A gente fica pensando, nenhuma chance e tal. O jogador, às vezes, precisa se reinventar. Mas ele cabeçudo. O pai fala que ele não vai morrer, ele vai virar estrelinha. Vamos pegar, por exemplo, um cara que eu nem acho, assim, um cara muito inteligente na vida, assim, e tal. Mas o Miller, para jogar futebol, ele é inteligente. Então, para jogar futebol. Para jogar futebol, ele é inteligente. Então, o cara se reinventou. O cara se reinventou. O Miller? O Miller se reinventou no futebol. Então ele via que ele não tinha condição de ficar correndo, feito um maluco pela ponta direita. Ele virou um cara, um jogador muito inteligente,
às vezes virou um pivô, virou um meio armador, virou um cara pela esquerda para construir jogadas. Aquele Palmeiras dos 100 gols do Campeonato Paulista passa por ele muito. Tinha o Djalminha, tinha o Rivaldo, tinha o Luizão, mas o Miller, a inteligência do Miller para jogar era um negócio impressionante. Mesmo ele no São Paulo antes, com o Tele Santana, ele se reinventou. Ele jogou ali com quase um ponta esquerda, fazendo aquele papel de quarto homem no meio de campo. Ele era um cara diferente. Eu acho que o Neymar precisa talvez se reinventar. Talvez, quem sabe, o Neymar não possa ser esse camisa 10. Eu não estou falando que tem que ser o Ganso, né? Como o Ganso era para ele nos tempos Santos, mas ele possa ser esse cara que possa chamar essa responsabilidade, abrir espaços para outros jogadores. Aí o Vinícius Júnior pode soltar um pouco mais, porque a responsabilidade não está só nas costas do Vinícius Júnior. E aí possa crescer o futebol de outros jogadores dessa forma. Porque se você pensar por aí, o Messi também, até a Copa do Mundo, ele era muito questionado na Argentina. O Messi não é tudo isso na Argentina, porque ele joga muito no Barcelona e não joga na Argentina. Era feita essa cobrança, mais ou menos, em relação a como é feito com o Neymar, a como é feito com o Vinícius Júnior. Né? Eu não estou comparando, porque eu acho que o Messi é mais jogador do que os outros dois. Do que o Vinícius Júnior, do que o Neymar. Mas era feita essa cobrança. Então, às vezes, precisa alguém entrar na cabeça do Neymar, até na cabeça do Vinícius Júnior, e falar assim, olha, a gente precisa trabalhar de uma outra forma, a gente precisa trabalhar de uma forma mais coletiva, e aí a gente possa ter um resultado melhor. Né? A história do fim levou, não vamos contar hoje para você ter que voltar para contar essa e muitas outras. Repita como as pessoas podem acompanhar seu trabalho, ou no vídeo, ou fora do vídeo. Fale venda seu peixe. Bom, no vídeo tem um programa também na Placar TV, né? Que é o Memória Placar, né? Que eu faço de vez em quando, tem um programa lá. Que é o Memória Placar, que eu conto alguns casos do futebol e tal. Antes tinha o Revisitando, que a gente pegava páginas antigas da Placar e ia comentando o que aconteceu. Então, você pegava assim, sei lá, o Santos de 84. Vamos rever aqui a escalação do Santos. Sim. E aí você fala, o técnico era o Castilho. Que legal. Eu gosto de trabalhar assim, acho legal. Esse tipo de coisa. E tem a memória do futebol. Essa daí é tua. Eu sei. Até porque eu sei que você gosta do Yuri Alberto e gosta do Corinthians. Dele eu gosto mesmo. Aí, na TV... Revisitando o placar, como é que as pessoas podem assistir? Ainda está no YouTube. Como é que elas vêm? Você coloca lá TV Placar, aí você vai na busca lá Revisitando o Placar, ou Memória Placar também. Eu apresento esses dois programas. Sim. Participo também num outro projeto. Esse é um projeto da Placar, né? Que eu participo. Qual? E esse daí perdão. O conjunto da obra, né? É um projeto, né? Um grande projeto. Sim. E também eu participo de projetos como o Alambrado Alvinegro, né? Que é destinado ao Corinthians, né? Então eu participo também, não hoje em dia nem tanto porque o tempo é escasso. Sim. E o Esporte Total, que eu estou diariamente na TV Bandeirantes com o Fernandinho Fernandes e com toda a equipe de esportes da Band. Né? Eita, coisa boa! Gente, Rogério Micheletti. O homem é um multimídia, meu amigo, há 380 anos anticristo, viu? Hoje foi o nosso convidado no Histórias do Esporte, aqui no podcast dos Aposentados. Tenho certeza que na próxima semana, nos próximos dias, mais um convidado bem bacana, a exemplo do que foi Rogério Micheletti, contando histórias, emprestando parte do seu conhecimento para todos nós. Em nome do presidente Milton Cavallo, presidente do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas Idosos, Sindinap, agradeço o carinho de todos vocês. Viva a vida! Até a próxima. Tchau, pessoal.